Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Enfim, chegou a sexta-feira. Isso mesmo, estamos juntos encerrando mais uma semana de trabalho aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Mais uma semana produtiva, né? E bem abençoada que foi para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos fazer um programa especial. Isso mesmo, um programa muito especial para você que está em casa nos acompanhando. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre educação inclusiva e também sobre comunicação inclusiva. É o tema desta edição do programa. Aqui vamos falar sobre a linguagem brasileira de sinais, Libras e também sobre Braille. E ainda vamos conferir juntos nesta edição do programa as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E criada para promover a inclusão social de deficientes auditivos, a Libras, Linguagem Brasileira de Sinais, é uma forma de linguagem natural. Como qualquer outra, ela apresenta ali uma estrutura gramatical própria. O que a diferencia das demais línguas usadas hoje é que, em vez do som, ela utiliza ali dos gestos como meio de comunicação. Nela, os sinais são marcados por movimentos específicos realizados com as mãos e combinados com expressões faciais e também corporais. E é por meio da Libras, que é a linguagem da maior parte das crianças surdas, é por meio dela que a criança evolui e evolui bastante, né? Ela tem também a possibilidade de desenvolver as partes cognitivas e conceituais. E é por isso, né, por meio da Libras, que o surdo também tem acesso à cultura, ao conhecimento e também à integração social. Já o cego tem essa evolução através do Braille. Isso mesmo. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema que vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio, Comunicação Inclusiva, vamos conversar com a Diliane Silva de Paula. A Diliane, ela é especialista em Libras e Educação Inclusiva da pessoa surda. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema o Antônio Muniz, ele que é vice-presidente da APEC, Associação Pernambucana de Cegos. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui os nossos convidados de hoje, dicas, orientações e também muitas informações sobre o tema, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem com Jedson Pontes. Confira! Para entender melhor a surdez, nós visitamos a Associação de Surdos de Pernambuco, que tem a missão de inserir a comunidade surda na sociedade. Quem nos recebeu foi o Renê, que nasceu com a audição comprometida, mas ele mesmo vai se apresentar. Bom, meu nome é Renê, eu tenho uma voz um pouco fraca, né? Eu consigo falar com uma coisa, um pouco, né? Mas é que eu não consigo só entender o que eu estou estudando. Renê nos explica que consegue falar algumas palavras porque quando pequeno foi estimulado a desenvolver a oralidade. Na época, 70% da audição dele estava comprometida. Hoje, com 38 anos, ele perdeu 100% da audição e prefere se comunicar através da língua brasileira de sinais, mas conhecida como Libras. E nós contamos com a ajuda da professora Arleide Costa para interpretar. Ele, quando nasceu, ele era surdo. Depois descobriu que não falava nada. Aí ele viajou para a Europa, para o país da Alemanha, onde foi feita uma cirurgia para tentar ver o problema da surdez. Aí lá ele aprendeu duas línguas, o alemão e o português. E depois com a cirurgia percebeu que o ouvido esquerdo ele perdeu, ele tinha 80%, perdeu. Mas o vídeo ficou com 100% de perda auditiva. E o direito foi perdido gradativamente. Então ele começou, mas ele voltou junto com a mãe dele, Celina, que disse que era melhor Libras do que falar. Então, que desenvolve e estimula os surdos. Se comunicar com um surdo sem saber Libras é um desafio, mas não é impossível. Alguns surdos conseguem ler os lábios, o que já facilita a comunicação. Porque a maioria da população, quase 70% é ouvido. Aí fica falando o surdo. Com o surdo fica difícil a comunicação. Não dá para entender nada. Também, Exemplo.
Se tiver bigode, se tiver barba, atrapalha, vai fazer leitura labial. Se tiver aparelho dentário, atrapalha. Porque precisa que tiver de frente para frente, falar devagar, para poder se comunicar mais claro. As causas da surdez são variadas. Alguns já nascem com perdas auditivas, outros perdem a audição por causa de uma doença, acidente ou mesmo por causa do tempo. E ela pode acometer pessoas de todas as idades. Pois bem, a partir de agora, deste momento do programa, por falar, em comunicação inclusiva, a gente vai contar com a participação especial, sim. A partir deste momento, o programa Assunto do Dia, ele será exibido com a ajuda de uma intérprete de Libras, isso mesmo. Quem vai participar a partir de agora aqui do nosso programa, já está aparecendo aí no seu vídeo, é a Priscila, quem é a intérprete? Priscila Fontes Barreto, ela que está participando com a gente a partir de agora, isso mesmo. Priscila Fontes Barreto, ela que é intérprete, pedagoga e colaboradora de Libras do Instituto Libras Eventos e Cursos. Ela está participando para auxiliar e nos ajudar para que essa comunicação seja mais clara para você, querido telespectador que está acompanhando o programa Assunto do Dia. Agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para que você também participe respondendo a nossa enquete. Vamos lançar a partir de agora a nossa pergunta de hoje. Olha aqui na nossa tela, nossa enquete de hoje, vamos ver? A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa, acredita que há uma educação inclusiva para pessoas com deficiência? Acredita, não acredita, participa? A gente faz questão de saber a sua opinião. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para que você participe aqui do programa Assunto do Dia, assim como também está aberta a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Assunto do Dia, é a nossa fanpage lá na internet. Acessa, manda sua dúvida, que daqui a pouquinho essa sua dúvida vai ser respondida. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, também já está disponível. Participa com a gente, pode interagir, mandar sua dúvida. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E agora a gente vai falar sobre o Braille. Isso mesmo, o sistema de leitura tátil e escrita Braille é o mais completo, perfeito, seguro e eficiente meio de acesso à educação e também à informação para a pessoa cega. Os pontos em relevo, eles ajudam bastante, Atualmente eles estão comuns também nas embalagens de medicamentos, alguns alimentos e também alguns cardápios. Isso que a gente observa, Isso tudo representa uma das melhores invenções que a gente teve, O Braille. Apesar de sua eficiência em proporcionar ali o acesso da pessoa cega à informação, leitura e estudo. O sistema, ele não conseguiu ainda progredir muito, Progredir como deveria e atingir todos os meios da sociedade. Sendo assim, o cego ainda enfrenta muitas dificuldades, pois dificilmente encontra outras pessoas que conhecem o sistema e também, na maioria das vezes, os equipamentos, setores públicos também não trazem as informações escritas em Braille. A partir de agora, vamos entender muito mais sobre o tema. Primeiro, vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Adiliane Silva, muito bem-vinda aqui ao programa Assunto do Dia. Fique à vontade. Obrigada. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir licença a todas as pessoas que estão em casa, mas eu preciso, antes de começar a falar com você, eu quero pedir licença e cumprimentar a comunidade surda aqui de Pernambuco, dizer que eu tô com saudade de vocês. Hoje eu moro em Natal, mas tudo começou aqui em Recife, então vocês são muito importantes na minha vida e eu quero agradecer de verdade a comunidade surda aqui de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, fique à vontade aqui no programa Assunto do Dia. Também queria agradecer a participação do Antônio Muniz, vice-presidente da APEC, Associação Pernambucana de Cegos. Antônio, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Bom dia, Valdson, bom dia, ouvintes, telespectadores, desculpa, e a comunidade surda também, meus cumprimentos. A comunidade tiflológica, são as pessoas cegas, que também acompanham muito esse programa. E eu quero dizer, antes de qualquer coisa, Valdson, que o nosso movimento está de parabéns, porque ontem, 27
A Organização Nacional de Cegos do Brasil, da qual eu estou presidente, comemorou 9 anos de existência. São 86 entidades a ela afiliadas, inclusive a APEC, e que movimentam no Brasil aproximadamente 15 mil pessoas cegas. Parabéns, né? Queria abrir o espaço, né? E abrir esse primeiro momento de conversa aqui no nosso programa. Hoje o tema é a comunicação inclusiva. Tem muitos desafios para que essa comunicação ela seja feita de fato, sem ruídos, no que diz respeito a Libras. Tem muito que se evoluir também. Como é que você avalia esse cenário? Qual a realidade nossa? Vamos lá. Muitas já foram as conquistas. Nós não podemos apagar as conquistas que houveram. Só que se nós analisarmos, nós ainda estamos muito aquém daquilo que seria o ideal para a comunicação por meio da língua de sinais. A primeira coisa que a gente encontra dificuldade é a questão da formação de profissionais que possam proporcionar essa comunicação por meio da língua de sinais. O desconhecimento da sociedade também por parte daquilo que nós trabalhamos como, de fato, uma língua, como, de fato, uma área da ciência, né, de estudo acadêmico, também faz com que nós não consigamos avançar. Sem falar das questões governamentais. Nós sabemos que não é fácil conquistar. Hoje, a língua de sinais está na sociedade por intervenções legais, né? Existem várias legislações que prevêem e que fomentam a difusão, a formação, porém, nenhuma delas ainda são respeitadas efetivamente. Né? A língua de sinais ela se tornou língua reconhecida no nosso país desde 2002. Desde lá até hoje, várias legislações foram feitas, muito se tem no papel, né, do que seria o ideal, inclusive na educação também da pessoa surda, do surdo em si, mas pouco tem sido feito. Mas houveram sim evoluções, mas nós ainda não chegamos àquilo que é o ideal. O Braille já é um pouco mais antigo, né? A gente ouviu agora que o Libras foi em 2002 aqui no Brasil, reconhecido, né? Isso. O Libras ele foi reconhecido em 2012. O Braille já é mais antigo. Por ser mais antigo, quer dizer que está mais evoluído do que a Libras? Ou como é que a gente avalia no contexto como um todo? Meu amigo, estamos no mesmo patamar praticamente. O Braille foi criado há mais de 209 anos atrás, né, na França, e criado pelo genial Louis Braille. No Brasil ele chegou em 1854, inclusive como também o atendimento aos surdos começou 2 anos depois, né? Mas o problema é que a sociedade, como acontece com a comunidade surda, porque afinal de contas nós temos similaridades, nós, pessoas cegas e pessoas surdas, nós somos pessoas com deficiência sensorial, então temos muitas similaridades, inclusive no que tange as conquistas. Claro que tivemos também conquistas, avanços, mas ainda falta muito. Mas nós temos algo assim, nós temos uma comissão brasileira do Braille criada em 99 e que passou um bom tempo desativada e que agora ela está voltando, né, um pouco às atividades, porque ainda precisa, Valdson, de se desenvolver algumas regulamentações para o sistema Braille, para que, de fato, ele possa ser utilizado com eficácia e eficiência pelas pessoas cegas do nosso país. A gente falou há pouco, né, que o tipo de linguagem utilizada que ajuda a pessoa a evoluir, a ter acesso a novas culturas, a fazer amizade, a aprender coisas novas. Mas quando a gente fala, né, nesse tipo de linguagem, no caso Libras, né, na escola, como é que funciona essa questão da escola? A educação inclusiva, ela existe de fato? Como é que você avalia essa questão aqui no nosso estado? Você agora está em Natal, né, mas passou um bom tempo aqui em Pernambuco. As escolas, como é que elas lidam com isso? Tem escolas específicas para poder aprender a linguagem de sinais, aprender o conteúdo, né, da escola convencional? Como é que a gente compreende essa questão da educação inclusiva, que também deve ser um outro desafio? Ok, antes de mais nada, sou pernambucana, né, estou há 4 anos em Natal, e é uma realidade não de Pernambuco, nem do Rio Grande do Norte, é uma realidade nacional.
O que acontece é que hoje o MEC prevê uma educação inclusiva e que dá garantia à pessoa surda da educação bilíngue. Porém, as escolas hoje não promovem esse ambiente bilíngue para o surdo. Na educação inclusiva, se tivéssemos efetivamente uma educação bilíngue, nós teríamos todo o corpo escolar que pudesse falar tanto a língua portuguesa quanto a língua de sinais. Isso não existe hoje na educação, infelizmente. Só que, na comunidade surda, nós temos uma militância pela questão da escola bilíngue para surdos. Hoje, a comunidade surda, ela pede que nas séries iniciais, o aluno surdo, ele possa ter todo o seu conteúdo programático, que eles possam receber esse conteúdo na sua própria língua. Ou seja, que a língua a ser utilizada em sala de aula, a língua de instrução do surdo, seja a língua de sinais. E não a língua portuguesa, como acontece. O professor, infelizmente, a gente vai ter que falar isso hoje na educação inclusiva, quando se tem um intérprete de Libras, que às vezes não se tem a presença do intérprete de Libras nas salas de aulas, o professor entra com a sua língua de instrução para todos os alunos da língua portuguesa e o aluno surdo vai receber essa informação por meio do intérprete de Libras. Porém, a comunidade surda, ela milita e ela pede para que essa língua de instrução nas séries iniciais possa ser por meio da língua de sinais, onde todo o ambiente escolar ele possa ser sinalizado. Por quê? Quando a gente trata de língua, a gente não está falando só de um texto. A gente está falando de cultura. A gente está falando de conhecimento de mundo, de percepção de mundo, de desenvolvimento cognitivo e social. Então, nós temos o direito e o acesso de receber essa educação na nossa língua materna, que é a língua portuguesa, que é uma língua oral auditiva. O surdo hoje, ele não tem direito a isso. Ele está aprendendo, ele está começando a construir a sua percepção de mundo, a sua percepção de sociedade, numa língua que não é a dele. E por isso que a gente vê tanta dificuldade na questão da educação do surdo. Porque naquele momento crítico da aquisição de linguagem, de desenvolvimento social, o surdo não tem acesso na sua língua materna. Infelizmente, essa é a realidade. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a inclusão, né? A comunicação inclusiva e também a educação inclusiva. Isso mesmo, e a partir de agora vamos conferir juntos as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson. Ótima sexta-feira para você e para vocês que estão nos acompanhando. A notícia de hoje está no NE10. Alunos do IFPE desenvolvem óculos 3D para cegos. Esses óculos foram desenvolvidos por 3 alunos do curso de Eletrônica do Instituto Federal de Pernambuco. Além de inovador, o protótipo desenvolvido tem um baixo custo. Segundo os estudantes, para montá-lo é necessário ter entre R$ 50 e R$ 100. Os óculos identificam objetos e obstáculos com até 4 metros de distância. A distância para perceber obstáculos varia de acordo com o tipo de sensor utilizado. Para funcionar, são instalados na armação de um óculos comum 3 sensores ultrassônicos. E agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre essas inclusões na nossa comunicação. A gente volta com o Balbino. É com você. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre essa comunicação inclusiva. Temos aqui a participação no nosso estúdio de 2 convidados
que entendem e muito sobre o tema. E eu queria mostrar para vocês quem estão nos ajudando hoje aqui a compreender o tema. O Antônio Muniz, ele que é vice-presidente da Associação Pernambucana de Cegos, está nos ajudando a compreender mais o tema, nos ajudando a refletir mais sobre a comunicação e a importância que estamos dando, né, à inclusão, essa comunicação inclusiva. Também está nos ajudando aqui no nosso estúdio a Adiliane Silva, ela que é especialista em Libras, educação inclusiva da pessoa surda, também tradutora, intérprete da língua brasileira de sinais, né? Também participando desse bate-papo e também facilitando a nossa comunicação hoje aqui no programa Assunto do Dia, a Priscila Fontes Barreto, ela que é intérprete, pedagoga e colaboradora da Libras Eventos e Cursos. Ela está aqui no nosso vídeo para facilitar esse nosso bate-papo. E a gente no bloco anterior perguntou ao Antônio, né, em relação a essa questão da educação inclusiva. Aqui no nosso estado, como é que a gente avalia esse contexto? Estamos distantes demais do ideal, Antônio? Ainda estamos, meu caro Valdson, porque o problema é o seguinte, bom, hoje já não existe mais, não há mais a necessidade de ter classe especial para cegos como havia no passado. As pessoas cegas hoje estão incluídas, né, nas classes regulares ou comuns, mas o problema é que o material em braille, né, não é disponibilizado. Para que o nosso telespectador tenha ideia, desde 2009 que não se distribui, e é em todo o Brasil, não é só em Pernambuco, porque é um problema que vem do governo federal, né? É um sistema, é uma rede. Então, desde 2009 que não se disponibiliza livros em braille para o aluno que está matriculado. Isso é. E quando disponibilizaram em algum momento, foi o livro em áudio. Você já imaginou um livro de matemática em áudio? Pois o MEC, houve um tempo que pensou nisso mas houve uma grita muito grande e eles pararam com isso, de você colocar. Porque áudio não é leitura. Áudio é áudio. Livro sonoro, né, é um apoio secundário. Mas a informação, ela vem para a pessoa cega pelo sistema braille. Que é um código, né? A gente chama que é um código, não é língua, é um código. E aí, o MEC disponibilizou até milhares de impressoras braille Brasil afora, pelas escolas. Mas uma grande parte delas, inclusive aqui em Pernambuco, ainda se encontram nas caixas, porque o pessoal da escola não sabe manusear, não houve formação. E você tem ideia do valor de uma impressora braille que eles compram para uma empresa, para a empresa da iniciativa privada, algo em torno de 40 mil a 50 mil reais. E esses equipamentos não estão ainda totalmente disponibilizados para as pessoas cegas. Isso é lamentável. Aí a gente não pode falar que a inclusão está funcionando como se deveria por conta dessas dificuldades que ainda temos. Infelizmente, né? Não evoluiu. Lamentavelmente. Em relação a essa questão do intérprete, a gente mostrou aqui a participação da Priscila, ela está nos ajudando a compreender como é que esses intérpretes eles são formados e quem é que pode ser o intérprete? Okay. A questão da formação do intérprete é uma questão muito complicada. Hoje, pela necessidade e até por força legal do profissional em sala de aula e nos demais espaços da sociedade, promovendo a acessibilidade cultural, existe uma demanda enorme onde não se tem os profissionais devidamente qualificados. E esse é o grande problema, porque hoje, pela necessidade, as pessoas têm buscado cursos iniciais de aprendizado da língua de sinais, que seriam cursos básicos, e já passam a atuar como profissionais tradutores e intérpretes. Hoje, em Pernambuco, nós temos a Escola Soares Dutra, né, a Escola Técnica Soares Dutra, que tem o curso técnico de formação de tradutor e intérprete. Existe também no CAIS um curso que aí não tem uma sequência, ele não é contínuo. O que é CAIS? Isso. O CAIS é o Centro de Atendimento ao Surdo, que antes funcionava lá na Escola Barbosa Lima e agora mudou, está em Casa Amarela, né? E eles oferecem também cursos de Libras. Por trás da Escola Dom Vital lá. Isso. Eles oferecem curso de Libras e também
às vezes abre também curso de tradução e interpretação. Porém, hoje, na região Nordeste, nós não temos um curso de formação superior, né, para formar um tradutor e intérprete. Nós temos sim, na UFPE, na UFRN, nas universidades federais, curso Letras Libras, que é curso de letras, graduação de letras, com habilitação em Libras, porém, esses cursos são de licenciatura. Eles estão formando professores. Nós ainda não temos formação superior de tradutor e intérprete, o curso de bacharelado. No ano de 2008, teve um polo aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui e outras cidades também do Nordeste, para a formação desses profissionais, mas não se tem. Agora, né, com a Libras Eventos, a gente está trazendo essa formação para a nossa região. Nós estamos ofertando cursos de formação de tradução e interpretação. E é muito importante a gente dizer que é diferente você ser um sinalizante e você ser um tradutor-intérprete. Requer técnica, requer conhecimento, que são específicos daquela área e que, infelizmente, como não se tem essa formação, só quem se prejudica é o aluno surdo. O Antônio quer participar. Sobre cursos, é importante também informar, né, a população que nos acompanha nesse momento que a Associação Pernambucana de Cegos oferece o curso de tiflologia, que é a ciência que trata, que aborda as questões referentes à cegueira e aos cegos. E ela tem formado desde 2005, ininterruptamente, professores brailistas, porque temos uma legislação aqui no Estado que criou a profissão de professor brailista, de instrutor de Libras, de intérprete de Libras, uma reivindicação de mais de 30 anos, e a gente conseguiu que em 2005 essa lei fosse sancionada pelo governo, né? E esse curso da APEC, naturalmente, é um curso pago, né? É um curso aos sábados e também propicia que as pessoas do interior possam vir, porque são encontros quinzenais. Mas o Estado oferece o curso de tiflologia gratuitamente lá no CAP, que é o Centro de Atendimento Pedagógico para Apoio às Pessoas com Deficiência Visual, que fica também lá em Casa Amarela, vizinho do CAIS, né, do Centro de Apoio ao Surdo, lá no Centro de Atendimento Educacional Especializado do Recife, ali por trás da Escola Dom Vital. A gente já tem aqui algumas participações através da nossa fanpage, também através do nosso WhatsApp, 99418-1206. A gente vai repassar essas perguntas aqui para os nossos convidados. Aqui tem uma participação da Carla Almeida. Ela quer saber o seguinte: qual o papel da família na inclusão do deficiente visual? Excelente pergunta. A família é fundamental. O papel da família é fundamental não só no processo de inclusão da pessoa cega ou com baixa visão, mas de qualquer pessoa com deficiência ou com alguma limitação, né? É fundamental porque quando você tem o apoio da família, tudo se processa de maneira mais fácil. E principalmente quando a família tem algum poder aquisitivo, porque para você adquirir equipamentos para pessoa cega, você precisa ter dinheiro, infelizmente, né? Para que você tenha ideia, uma linha Braille, que é um equipamento que você conecta ao computador via USB, e tudo o que está lá na telinha do computador, você vai, linha a linha, vai passando em Braille. Um equipamento desse custa entre 15 e 20 mil reais, né? Não é ainda a realidade. Nós, pelo menos, já ouvimos falar de linha Braille. Algumas escolas já têm, o Estado já disponibiliza, mas na escola os professores não sabem manusear. E quando as famílias adquirem, só quando elas têm um bom poder aquisitivo. Mas é fundamental o papel da família no processo de inclusão. Estende também essa pergunta à família do surdo, né? Qual a importância do apoio da família a esse surdo? Em algum momento, essa família vai precisar aprender Libras para se comunicar com esse surdo? O apoio da família é essencial. É essencial. Eu sempre falo que assim que diagnosticada a deficiência auditiva, que a família buscasse aprender a língua de sinais, né? O grande complicador hoje também do surdo é que ele nasce e cresce numa família que fala uma outra língua que não é a sua. Então, as barreiras de comunicação começam dentro de casa.
né? Então, quando a gente vê que a família ela se desenvolve, tem interesse em aprender a língua do seu filho, a língua do seu neto, a língua do seu sobrinho, o desenvolvimento social daquela pessoa, ela tem muito menos prejuízos, né? Então, assim, se a gente puder, de fato, incentivar a toda a família que pudesse se comunicar de forma efetiva com aquele membro, você poderia perceber que a evolução seria triplicada, quadruplicada, e aí a gente não pode mensurar, né? Mas é aquela coisa, tem que começar da família. Começando da família, tudo vai fluir. Às vezes essa demora, né, em procurar fazer um curso de Libras, por exemplo, seria a dificuldade ou então uma resistência ali de aceitar que aquele membro da família é surdo, por exemplo, tem uma necessidade especial? Sim. Tem essa barreira ainda? Vamos ser honestos. Todo diagnóstico de qualquer deficiência, a família vai passar pelo seu período de luto. Isso. Né? Não é fácil você ter um diagnóstico de que seu filho não vai ouvir. E nós devemos respeitar a família nesse momento. Porém, é seu filho, é uma pessoa, independente de ser surdo ou ouvinte, de ser cego ou cadeirante, você tem que dedicar os seus esforços da mesma forma. O luto não pode demorar tanto, não né? Pode demorar, não pode demorar. E eu falo isso não só pela questão profissional, né, mas também pela questão familiar. Eu estava conversando com o Antônio, e ele conhece minha prima, né? Minha prima é cega, né? Eu tenho uma sobrinha autista, né? Então, assim, tudo que a nossa família pode fazer para promover, né, o desenvolvimento dos nossos queridos, nós vamos fazer. Então, independente, nesse assunto aí, a gente tem que sair um pouquinho da esfera profissional e vir, sim, para a questão afetiva mesmo. E dizer, olha, meu filho, eu te amo e eu vou fazer o que for necessário para que você desenvolva. Hoje, nas famílias, quando o filho nasce, o pai já sonha que o filho seja médico, né? De forma geral. E faz de tudo para que o seu filho consiga alcançar aquele sonho. E por que você não faz isso quando você tem o diagnóstico de que seu filho não pode ver e que não pode ouvir? Já trata o seu filho como uma pessoa que vai ser limitada? Não, ele não vai ser limitado. Ele pode sim evoluir, ele pode crescer. Independente, todos nós temos limitações. A gente tem que começar a partir desse ponto. Eu vejo, eu ouço, mas eu tenho determinadas limitações. Então, isso, se a gente tratasse de forma natural e colocar, no caso, o afeto, já que a gente está tratando de família, acima de qualquer coisa, eu acho que a gente chega bem longe. Eu tenho uma novidade para colocar aqui no seu programa. Posso Pode agora? ficar à vontade. Tempo? É que é o seguinte, em meio a tantas dificuldades governamentais, em meio a tanto descaso que a gente tem, em 2011, nas horas vagas, eu tenho assim, uma série de cargos, não sei, mas, enfim, os cargos não são remunerados, né? A gente fala assim, tudo voluntário nesse trabalho. Então, eu estou também presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, do Recife. E desde 2010 que nós lutávamos para a criação dos cargos de acessibilidade no Recife. Pois bem, no final do ano passado, foi sancionada uma lei pelo atual prefeito, criando esses 5 cargos de acessibilidade. Nós queríamos que esses cargos fossem no âmbito da prefeitura do Recife, no modo geral, mas eles ficaram só no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos. É um nome muito comprido, que eu nunca decoro aquele nome da secretaria. Mas Direitos Humanos. Quais são esses cargos? Professor brailista, guia, intérprete para atender ao surdo-cego. Ela me perguntava se a PEC estava atendendo surdo-cego, né? E a gente não tinha essa profissão ainda. Está criada no âmbito do Recife. Somos pioneiros no Brasil em cima disso, a cidade do Recife. Instrutor de Libras, intérprete de Libras e técnico em acessibilidade. São cargos de nível técnico e de nível médio e nível superior. E em conversa com a secretária de Direitos Humanos do Recife,
ela me deu uma esperança que talvez o ano que vem nós consigamos, a prefeitura abra concurso para essas funções. Eu acho isso uma coisa fantástica. Está de parabéns à Prefeitura do Recife e agora a gente só vai esperar que cheguem, né, que haja um concurso público e esses profissionais venham para ajudar efetivamente na inclusão das pessoas com deficiência sensorial especificamente. Vale pegar a fala do Antônio, porque esses profissionais vão ser essenciais no apoio à família. Isso. Porque o que acontece também é que muita família hoje quer, procura, mas não sabe onde encontrar. Não tem esses profissionais que vão apoiá-los a desenvolver essa comunicação com seu filho na questão do surdo, na questão do cego, como lidar com seu filho em casa, enfim. E esses profissionais, né, eles vão dar, de fato, esse suporte à família. Hoje a gente vê que a família tem sim dificuldade. Tá, eu quero ajudar meu filho, mas onde eu vou achar alguém que me ajude a fazer isso? Pois aí, por falar em família e onde vai buscar, é bom que a gente lembre que aqui em Pernambuco a gente conta... Bom, a gente tem que falar das coisas positivas que o governo faz, né? Também não é só também, né? Então, não é só cobrar, é também reconhecer. Não é só cobrar, vamos reconhecer. O governo do estado dispõe da Central de Libras, a CIL, né? Eu queria aproveitar até para passar o telefone 3183-3210, que é um dos telefones que, se a pessoa surda necessita de ir na justiça, de ir no hospital, então eles lá disponibilizam profissionais. Claro que o atendimento ainda não é 100%, ainda tem suas precariedades, mas existe a CIL, a Central de Libras, que é da Coordenadoria Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, a SEAD. Aliás, não é mais coordenadoria, é Superintendência Estadual. É SEAD com S. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre comunicação inclusiva. E por falar em inclusão, a partir deste momento vamos incluir mais uma pessoa aqui no nosso bate-papo para nos ajudar a entender como é que se constrói essa comunicação inclusiva e a importância desse tipo de comunicação para evoluir, para crescer. Aqui no nosso estúdio eu conto com a participação a partir de agora do Alan Godinho, ele que é professor de Libras, é também aluno do curso de Letras Libras da Universidade Federal de Pernambuco. E eu queria dizer para o Alan que ele seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-lo. Bom dia a todos. Eu me chamo Alan e esse aqui é o meu sinal. Sou reconhecida assim na comunidade surda. Eu sou surdo. E eu estou aqui para comprovar que nós surdos podemos ter as nossas profissões, somos capazes. Eu sou professor da rede estadual de ensino, ensino no CAIS. E eu quero saudar a comunidade surda que estão todos nos assistindo hoje pela manhã. Ele estuda letras, né? Letras Libras na Universidade Federal de Pernambuco. Isso prova que com incentivo, ele teve incentivo da família para chegar à universidade. Como foi, né? A gente falou no bloco anterior dessa importância da participação da família na construção do cidadão. Para ele, como é que ele avalia essa ajuda da família para ele chegar até a Universidade Federal de Pernambuco? Então, a minha mãe sempre me dava muitos conselhos de que eu precisava me qualificar para que no futuro eu pudesse me tornar um profissional capaz. Eu, de fato, nasci em São Paulo e me mudei aqui para Recife há 4 anos. E não foi muito fácil, eu enfrentei várias dificuldades, mas eu fui insistindo e também com questões de aula à distância, estudando com aulas à distância, enfim, e consegui a aprovação no vestibular. Lá na universidade,
quando eu entrei na minha turma, né, de Letras Libras, nós temos a presença de 22 surdos na minha turma, onde apenas 8 são ouvintes. E lá no nosso curso, o ensino de fato é bilíngue, onde todas as aulas são ministradas por meio da língua de sinais. Por quê? Nós lá estamos na universidade para nos tornarmos profissionais de ensino da língua de sinais. Então, nós precisamos ter a fluência dessa língua. A primeira universidade que criou esse curso de Letras Libras, no ano de 2006, foi a Universidade Federal de Santa Catarina e, posteriormente, esse curso foi difundido em todo o Brasil. Inicialmente como EAD, né, onde no Brasil inteiro tiveram vários polos e hoje as universidades abriram seus próprios cursos. Como é que ele avalia essa questão da comunicação inclusiva aqui no estado, né? Ele veio de São Paulo, estudou bastante aqui. No dia a dia, quais as principais dificuldades? Falta muito para que essa comunicação ela exista de fato? Ou ele tem percebido que com o passar do tempo a gente está melhorando, né? Então, eu realmente sou de São Paulo e lá onde eu aprendi a Libras e me desenvolvi, mas em todos os estados existe a sua especificidade linguística. Então existe a questão dos regionalismos, assim como tem em todas as línguas orais. Isso foi uma das dificuldades que eu enfrentei quando eu cheguei aqui em Pernambuco, mas que foi super tranquilo a questão da adaptação, né, e da linguagem que é utilizada aqui. Por exemplo, o sinal que é utilizado para mesmo lá em São Paulo e aqui em Pernambuco, que são diferentes. Mas aí eu fui estudando, fazendo as pesquisas, todas as pesquisas que eu podia fazer de diferença linguística entre a região sudeste e a região nordeste, e eu fui aprendendo que alguns sinais eram sido feitos de forma diferenciada aqui no Nordeste. Mas eu não consegui ter tanta dificuldade, porque é só uma questão mesmo de interesse em você se adaptar com a cultura local. E hoje eu estou bem adaptado a isso e eu consigo me comunicar normalmente. No começo aqui do programa, né, assim que ele chegou e se apresentou, ele falou do sinal, né? Ele explicou que o sinal dele é esse, né, aqui próximo ao queixo. Como é que se constrói esse sinal? É para identificar a pessoa? Todo mundo tem um sinal? Porque inclusive o Antônio aqui no intervalo do programa mostrou qual é o sinal dele, né, Antônio? Participou aqui. Sinal, né, é a única coisa que eu sei em Libras. Meu sinal Muniz, que é o M, né? E assim, foi uma pessoa surda que criou para mim eles criam entre si, eles combinam, né, e fazem isso. O Alan vai explicar para a gente como é que é, né, essa construção, a criação. Alan é quem tem propriedade disso. Isso mesmo. A questão do sinal foi criado na França, né? A nossa língua, a língua brasileira de sinais, ela tem a influência da França. E cada palavra nós construímos um sinal. Como se na língua portuguesa as pessoas utilizam a questão da palavra para se comunicar, na língua de sinais nós usamos os sinais, né? Não são simplesmente gestos. Por exemplo, o apresentador, que esse é o sinal dele. W, né? Por causa do nome. Isso, esse é o sinal dele. Isso é a identidade dele. Aí você tem o seu nome. Você tem o seu nome na língua portuguesa, né, que seria a palavra. Como na língua de sinais nós não temos palavras, nós temos sinais, que é o equivalente da palavra nas outras línguas, esse seria a palavra do seu nome na língua de sinais, né? Por exemplo, a intérprete está aqui agora comigo, a Diliane, esse é o sinal dela, né? Então, assim, cada pessoa... A Xuxa, por exemplo, esse é o sinal da Xuxa. Então, cada pessoa tem seu sinal, que seria a palavra do seu nome, se comparado à língua, à língua portuguesa. Temos aqui, pode ficar à vontade. Não, só para explicar, eu cometi um gafe aqui, porque eu fiz o sinal, mas tem muitos cegos nos assistindo, né? E a gente sabe que, infelizmente, a audiodescrição ainda não é uma realidade efetiva na televisão. Então, quando eu fiz esse movimento aqui,
Para as pessoas cegas que estão nos assistindo, eu estou com os 3 dedos passando na frente do meu óculos com a mão direita, e que é o M, quando para baixo, quando os dedos estão para baixo, é o M na Libras. Tá? Era isso. Eu peço desculpas aos telespectadores, porque eu não fiz isso no momento apropriado. Ok, então, está desculpado, né? Em relação à mudança, né? A gente tem essa variação de um estado para outro, de um país para outro. Também existe a mudança da língua de sinais? Então, a língua que a gente utiliza aqui no Brasil é diferente de qualquer outro país. Cada país tem a sua própria língua. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o SL, né? E que é totalmente diferente aqui da língua portuguesa. Por exemplo, bom dia. Aqui no Brasil, e isso aí é a ASL, que seria nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, bom dia. É como a questão mesmo da língua, né? Você vai para os Estados Unidos, a língua é o inglês e não o português. Mas existe uma língua que seria o gestuno, que seria padronizado em todo o mundo. A língua, aqui no Brasil, a língua de sinais, é por isso que tem o nome, a língua brasileira de sinais, ela é utilizada apenas no Brasil, onde cada país tem a sua própria língua. É muito difícil para quem está em casa, né, aprender a Libras ou não é? Precisa mais de interesse? Quem está em casa nos acompanhando que tem esse interesse? Qual uma dica, né, uma dica básica para quem tem interesse de aprender? Os ouvintes, eles podem, da mesma forma que procuram cursos de idiomas para aprender como uma segunda língua, ele também pode procurar a língua de sinais, o curso de língua de sinais, para aprender a língua de sinais como a sua segunda língua, né? E você vai aprender como qualquer outro idioma, outras línguas que você tem tanto interesse de aprender e viajar para esses países, você pode aprender a língua de sinais sim, como idioma da mesma forma, né? Não tem diferença, a questão de estrutura linguística não tem diferença para qualquer outra língua. O Alan disse pra gente, né, desde o começo da apresentação aqui, que ele evoluiu bastante quando ele procurou e se interessou a aprender a Libras, até entrar na universidade. E a gente queria saber como é que ele se enxerga daqui a 5 anos, por exemplo. Já vai ter concluído o curso de letras, né, Letras Libras na Universidade Federal de Pernambuco. E o que é que ele planeja? O que é que ele tem de expectativa para o futuro? O que é que o Alan vai ser daqui a 5 anos? Porque ele está mostrando com esse exemplo que ele é capaz de qualquer coisa. Hoje, eu me percebo com a capacidade igual a qualquer outra pessoa, qualquer outro ouvinte. Isso depende de mim, depende do meu interesse, da minha evolução. E assim que eu me formar na minha graduação, eu quero sim continuar meus estudos no mestrado, no doutorado, quero desenvolver trabalhos na literatura surda, com teatros. Quero também prestar concursos, passar nos concursos para ser professor na área e fomentar o desenvolvimento dessa área no país. E eu, de fato, me identifico como professor e não vou parar. Eu quero evoluir de qualquer forma, eu vou me esforçar para evoluir cada dia mais. E eu tenho certeza que eu vou conseguir conquistar todos os meus objetivos, todos os meus sonhos e vou ser um vencedor. Com certeza, com toda certeza. A gente torce por isso. Que bom aqui na escutar isso, Dia. viu, Valdo? Muito bom, né, Muito Antônio? bom, excelente. Jovem. Parabéns o depoimento desse jovem, viu? Muito obrigada, Antônio. A gente também agradece agora, né? Nosso tempo está corrido aqui. A gente queria agradecer ao Alan Godinho, ele que é professor de Libras e aluno do curso de Letras Libras da Universidade Federal de Pernambuco. Alan, muito obrigado. Obrigada, de verdade. Tchau, gente. Tchau, eu quero agradecer a todos os surdos que estão assistindo esse programa hoje e vocês que estão gostando da Janela com Interpretação de Libras. Vamos continuar a nossa luta para que essa janela ela permaneça. Obrigada a todos, obrigada. Então, vamos pedir para ele chamar o intervalo, diz que vamos a um rápido intervalo e até já.
Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos dar uma força a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Então vamos ao que interessa, vamos conferir aqui oportunidades de emprego para hoje. Olha só, 10 vagas para ajudante de eletricista. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.016 é o salário. São 10 vagas para ajudante de eletricista. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. Uma vaga para metrologista, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.300 é o salário. Uma vaga para metrologista. Vamos agora mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para repositor de mercadorias. Para preencher uma dessas vagas, preciso ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.061 é o salário. São 2 vagas para repositor de mercadorias. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Telefone para contato, papel e caneta na mão. Anote o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente vai seguir aqui com o programa. Hoje no nosso programa estamos falando sobre comunicação inclusiva. Você que está em casa, tem alguma dúvida, quer participar aqui do nosso bate-papo? Aproveita, responde a nossa enquete. Acesse lá nossa fanpage também, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet. 994181206 também é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem que a gente vai ler aqui ao vivo no programa Assunto do Dia. E temos aqui algumas participações. Vamos começar a repassar essas perguntas. Tem aqui uma dúvida. A pessoa quer saber como é que é feito. Não se identificou, mas quer saber como é que é feito o trabalho da APEC. Como é desenvolvido esse trabalho na APEC? A Associação Pernambucana de Cegos hoje ela conta com aproximadamente 1.300 associados. Foi fundada em 1983, 5 de fevereiro. E é uma entidade que trabalha muito na linha da reivindicação. E dentro da linha, mas entendemos que não bastava só ficar na reivindicação. Precisamos também ser proativos, colaborativos e precisávamos também prestar serviços à população. E assim, hoje, a associação ela conta com um sistema de produção Braille, um centro de impressão Braille, onde são feitos cardápios, porque a associação ela é autossustentada, né? E principalmente pelos serviços que presta. A associação vende os produtos usados por pessoas cegas, como bengalas, a reglete e o punção, que é o material que as pessoas cegas se utilizam para a obtenção da escrita Braille. A APEC produz também livros, né? Temos o ensino do sistema Braille, num convênio com a Prefeitura do Recife. As pessoas que perdem a visão depois dos 14 anos nos procuram e a gente trabalha com o ensino do Braille para que eles voltem ao ensino inclusivo, para que eles voltem para a escola, tá? Atualmente estamos, inclusive, com um trabalho, temos o núcleo associativo de massagem, nessa linha de geração de renda, onde as pessoas prestam serviços a órgãos públicos. E estamos agora fechando um curso, estamos concluindo agora em agosto, o curso na área de massoterapia. É um curso para 20 pessoas, inclusive pessoas que não têm deficiência visual, né, numa parceria com o Instituto Copperforte, uma entidade lá de Brasília, né? E nós estamos com o curso de tiflologia esse ano,
Todos os anos a gente oferece o curso de tiflologia e no ano que vem nós abriremos matrícula para mais um curso de tiflologia, a partir de janeiro, e também o curso de audiodescrição, que a gente entende que é muito importante, a audiodescrição para as pessoas cegas e com baixa visão. Hoje, Valdson, a televisão só disponibiliza 2 horas semanais de audiodescrição. Só 2 horas. O que é isso? No universo de 24 horas, dia que a televisão funciona. É muito pouco. É muito pouco ainda e a gente luta fortemente, inclusive junto a Anatel, não é isso? A Agência Nacional de Telecomunicações, para que a gente aumente esse horário. Ok, temos aqui outra participação agora através do nosso WhatsApp. A participação é da Anne, ela que é de Jardim Atlântico, em Olinda. Ela quer saber se já tem algum curso de Libras à distância reconhecido pelo MEC. E ela quer saber o seguinte: uma pessoa com formação de magistério, tendo este curso, ela pode dar aula ou teria que fazer uma faculdade? Vamos lá. Para dar aula, né, você precisa ser professor. Então, você tem que fazer o curso, a licenciatura de Letras Libras, né? Anteriormente, nós tínhamos o ProLibras, que é a proficiência na língua de sinais, e que você poderia optar ou pela proficiência na tradução e interpretação, ou pelo ensino de Libras, e te dava habilitação. Porém, com o decreto de 2005, que previu que o governo federal ele criasse os cursos de Letras Libras no período de 10 anos, isso encerrado em 2015, as universidades federais hoje já ofertam o curso de Letras Libras. Existe o curso de Letras Libras à distância. Hoje, na região Nordeste, quem oferta esse curso é a Universidade Federal da Paraíba. A de Pernambuco, a do Rio Grande do Norte, a do Ceará, todos esses são presenciais, né? Mas na Paraíba existe o Letras Libras à distância. Antônio, quer complementar? Eu tenho uma preocupação tão grande com os cursos à distância. Claro que eu não sou contra, claro que eu sou favorável, né? No caso da pessoa cega, recentemente uma empresa lá do sul do país desenvolveu um curso de orientação e mobilidade à distância, para o cego poder utilizar a bengala, né? Porque hoje em dia o cego pode utilizar como meio de locomoção a bengala e o cão-guia, né? Esse protótipo que você anunciou aí no início do programa e está ainda em desenvolvimento, a gente vai ainda analisar isso, né? Mas você imagine ensinar a pessoa cega a manusear a bengala à distância é complicado. Eu fiquei aqui, eu queria que a Adriane pudesse também me falar do juízo de valor que vocês têm sobre cursos à distância. Quando é feito por uma universidade, eu ainda entendo, mas assim, vai que essa moda pega e muitas empresas começam a oferecer curso de Libras à distância. Dá certo isso? Será que dá certo? Pois é. Hoje, na minha opinião, né, atualmente, acredito que não. Nós temos uma empresa, né, onde nós ofertamos cursos de Libras, que é Libras Eventos, e todos os nossos cursos hoje, eles são presenciais. Que bom. Inclusive, nós estamos chegando aqui em Recife, trazendo 2 cursos que são inovadores. Um, que é de formação de tradutor e intérprete, né, que só existia aqui em Pernambuco, no Soares Dutra. E o outro é o de ensino de português como segunda língua para surdos, né? Mas nós não acreditamos que você vai conquistar a fluência que essa atividade exige de forma em EAD. Talvez como disciplinas complementares, questão de as disciplinas teóricas, enfim, talvez a gente consiga, de fato, fazer por um EAD. Mas a fluência, onde você precisa de vivência com aquela língua, eu acredito que hoje ainda não é efetiva. Ok, temos aqui... pleno acordo. Temos aqui outra participação agora do Lenilson, ele que é do Jiquiá. Ele diz que é um assunto muito importante que está sendo debatido aqui no programa. Ele diz que por muitos anos ele não prestou devida atenção a este tema e muita gente ainda não presta muita atenção a esse tema. Ele dá parabéns à produção do programa pela escolha do tema. Ele diz que está deficiente físico. Ele diz: estou deficiente físico desde 2012. Trabalhei na saúde por 30 anos, sempre em contato com deficientes visuais.
Ele diz que é admirador dos deficientes visuais, são felizes, incentivadores, produtivos, enfim, Que são bom. exemplos em todos os sentidos e dá parabéns a todos. A gente repassa aqui o elogio, né? Lenilson, E o obrigado. reconhecimento ao Antônio. A gente Muito agradece bom ouvir e manda um abraço para o Lenilson, né, esse companheiro, e a gente compreende muito também as dificuldades, os desafios por que passa uma pessoa com deficiência física, especialmente por que passa um cadeirante. E aí eu queria aproveitar seu programa para dizer que a Lei de Acessibilidade, a Lei 10.098, que foi complementada com a Lei 1346 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, mesmo com toda essa legislação e a LBI com todas as penalidades que ela tem, ainda a acessibilidade ainda não é uma realidade plena em nossas cidades, principalmente para quem usa cadeira de rodas. Nossa solidariedade aí para as pessoas com deficiência física. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não quis se identificar, mas deixou aqui a seguinte pergunta, né? Em relação à inclusão digital, os deficientes eles estão tendo ferramentas para avançar nessa questão da inclusão digital? Uma belíssima pergunta que a gente vai dividir aqui, não é, Adiliane? Porque a inclusão digital, né, a proporção, porque a tecnologia avança rapidamente, né? E os nossos softwares vão, pelo menos na área da deficiência visual, eles vão ficando defasados também rapidamente e não tem esse acompanhamento. Falta recurso do governo federal para implementar essas tecnologias, né? Então, ainda precisamos caminhar um pouco em cima disso. Claro que hoje é mais fácil você, por exemplo, ler um livro no computador com um programa de voz, né? Mas daqui a pouco não vai ser mais, porque vem os novos formatos e a tecnologia e a informática adaptada à pessoa com deficiência visual não evoluiu, né? Por falta de quê? De investimento público. Então, isso é preocupante. Já quanto à questão da pessoa surda, o avanço tecnológico, essa era digital, ela tem vindo ela tem auxiliado a comunicação, né? Muitos aplicativos auxiliam. Por exemplo, no caminho para vir para cá, eu estava conversando por um aplicativo com o Alan, né? E a gente estava usando a questão da imagem e a gente pôde se comunicar efetivamente por meio da língua de sinais. Então, a tecnologia, de fato, ela tem essa evolução da tecnologia, ela tem auxiliado, sim, a inclusão da pessoa surda, alguns aplicativos específicos para uma comunicação, e é bom a gente frisar aqui que esses aplicativos é para uma comunicação simples. Por exemplo, o Alan chega aqui, você não saberia falar em Libras com ele. Existem aplicativos que você baixa hoje no seu smartphone e vai dar a possibilidade que você faça essa comunicação efetiva de uma forma bem simples e vale a gente dizer aqui que esses aplicativos, eles não substituem a presença do intérprete de Libras, mas que sim, facilita, tem vindo a auxiliar a vida da pessoa com deficiência auditiva. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui aos convidados. A gente lançou uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: você que está em casa acredita que há uma educação inclusiva para a pessoa com deficiência? Vamos ver o resultado da nossa enquete. A gente fez essa pergunta, 48% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que acredita que há uma educação inclusiva para pessoas com deficiência. 52% disseram que não. Ainda falta muito, né? Falta muita coisa aí para que essa educação ela seja inclusiva para as pessoas com deficiência. A você que ligou, participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Agora estamos na reta final do programa, é o momento de agradecer aqui a participação dos convidados. Antônio Muniz, vice-presidente da APEC, Associação Pernambucana de Cegos. Antônio, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Considerações finais, pode ficar à vontade. Querido, eu que agradeço, mas me permita comentar a enquete. Comentar a enquete. Eu estou com esse 52%. Falta muito ainda, falta muito. Avançamos, é verdade. Quando na minha juventude, não havia nada de atendimento para as pessoas com deficiência, né? A gente tinha que se virar. Hoje temos muita coisa já, avançamos, mas ainda falta muito. Mas olha, uma satisfação muito grande voltar aqui ao seu programa. A APEC está à disposição, a Organização Nacional de
Cegos do Brasil, a ONCB, ao qual eu tenho a honra de presidir. E quero deixar o telefone da APEC, 3227-3000 ou 3000, que é o telefone mais fácil do Brasil. E também o pessoal pode visitar a nossa fanpage, né, que é Facebook/APEC. A gente tem lá APECnet, desculpa. Tá lá a nossa página, curtam e compareçam. Nós ficamos ali no bairro do Cordeiro, na rua Conselheiro Silveira e Souza, número 85, ali por trás de um restaurante famoso que tem ali. Não sei se eu posso falar o nome, né? Mas enfim, ali na altura da exposição de animais. Nós funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Mais uma vez, muito obrigado, Antônio Muniz. Também queria agradecer aqui a participação da Adiliane Silva de Paula, ela que é especialista em Libras e Educação Inclusiva da Pessoa Surda, tradutora e intérprete da língua brasileira de sinais, professora também intérprete do SENAC e sócia da empresa Libras Eventos e Cursos. Adiliane, muito obrigado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Então, eu que agradeço pela oportunidade. Eu queria também manifestar aqui que eu estou junto aos 52%, que realmente tivemos avanços, mas ainda falta muito. E quero informar que a Libras Eventos está chegando aqui em Pernambuco, né? Nós fizemos parceria com a Alfa Educação, que fica lá na Gervásio Pires, e nós estamos trazendo os nossos cursos aqui para Pernambuco, todos os cursos específicos na língua de sinais, né? E um curso que é o curso do meu coração, né? Que é uma inovação, que é a questão do português como segunda língua para surdos. Então, se você tem interesse na língua de sinais, pode entrar no nosso site, que é libraseventos.com, ou nas redes sociais, no Facebook, Libras Eventos, Instagram também, Libras Eventos, e muito obrigada, assim, a gente fica de fato feliz por poder colocar, de fato, dar essa visibilidade à língua de sinais. A gente aqui agradecemos também no bloco anterior, né, ao Alan Gordinho, que participou aqui no nosso estúdio, e também a gente quer agradecer a Priscila Fontes Barreto, ela que é intérprete, pedagoga e colaboradora da Libras Eventos e Cursos, que está aqui nos ajudando, né, Priscila? Muito obrigado pela participação, viu? Ok. A gente agora vai encerrar o programa. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e toda a sua família, um forte abraço, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!